Todos presentes, que a paz do nosso Deus alcance nossos corações. Eu quero ler com você Salmos capítulo 89. Salmos 89, verso 15. Salmos 89, verso 15. A palavra diz assim: Feliz é o povo que ouve o alegre chamado para adorar, pois andará na luz da tua presença, Senhor. O dia todo eles se alegram em teu nome e exultam em tua justiça. Tu és a força gloriosa deles, é do teu agrado nos fortalecer. Sim, nossa proteção vem do Senhor. Ele, o Senhor de Israel, nos deu nosso Rei. Amém? Apenas esses versos. Feliz é o povo que ouve o chamado para exaltar ao Senhor. Feliz é esse povo porque andará na presença, na luz da presença desse Rei, e todo dia vai se alegrar, vai exultar o nome do Senhor, e o Senhor será a sua força, o Senhor será a sua alegria. É com muita alegria que nós estamos hoje diante do altar. Um culto ao Senhor. Quando nós falamos a palavra culto ao Senhor, é um momento onde nós nos reunimos para cultuar a Deus, para exaltar a Deus. É como se nós estivéssemos indo em um aniversário e nós estamos indo presentear, celebrar, exaltar ao Rei dos Reis. Em um culto você vai para engrandecer, você vai para agradecer, você vai para colocar Ele acima de tudo. Nós temos o nosso momento de petição, sim, mas o maior objetivo de um culto é se alegrar, é dizer: Senhor, obrigado por tudo que tem feito em minha vida, obrigado pelo que tem feito em minha casa, obrigado pela vida que tenho. Muitas vezes nós perdemos esse sentido e vamos à casa do Senhor somente quando nós precisamos pedir alguma coisa. Eu quero dizer para você, isso você pode fazer no silêncio do teu quarto, na tua casa, o teu Pai te ouve. Mas quando nós estamos em comunidade, nós estamos para exaltar, para cultuar aquele que é digno de louvor e de adoração. Quantos estão dispostos a fazer isso nesse dia? A exaltar ao Rei dos Reis, a glorificar e a dizer: obrigado, Senhor, eu me alegro na tua presença. Eu sou grato pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, pelos meus irmãos. Eu sou grato por estar aqui nesse lugar. Se você é grato por isso, eu quero convidar, se coloque em pé nesse momento. Nós vamos adorar ao Senhor, mas antes de nós adorarmos, eu quero convidar você a fazer a sua oração de gratidão ao Pai. Coloca a mão no teu coração, feche os teus olhos e comece a agradecer a Deus. Comece a exaltar o nome dEle. Senhor, nós estamos diante da tua presença, Pai. Nós estamos diante do teu altar, Senhor. E não existe nada mais precioso do que a tua presença. Santo Espírito, seja bem-vindo entre nós. Santo Espírito, seja bem-vindo nesse momento, Senhor. Toca nossos corações, visita-nos, ó Senhor, nos fortalece com a tua paz, nos fortalece com a tua alegria. Senhor, nós estamos dispostos a entregar o nosso coração, a entregar toda a nossa convicção diante do teu altar, Senhor. Nós te engrandecemos, nós te exaltamos. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração nesse momento. Nós queremos nos alegrar e exaltar o teu nome acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Se você ama esse Deus, dê uma grande salva de palmas ao Senhor e vamos exaltar, vamos glorificar a Ele em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, cante a Ele. Reunimos-nos para adorar aquele grande Deus. Reunimos-nos aqui, cante a Ele, para adorar aquele que venceu. Em breve voltará, sua glória está aqui.
exaltado, exaltado sobre o trono. Nós nos rendemos a ti, levantamos o teu nome. Tu és bem-vindo aqui, exaltado sobre o trono. Nós nos rendemos a ti. Declare santo, santo, de todo o coração declare isso para Ele, santos. Estamos aqui reunidos para exaltar e engrandecer esse santo nome, digno de todo louvor, digno de toda honra e toda glória. Cante a Ele. Sua glória está aqui, eu já posso te sentir, Rei dos Reis, tome o teu lugar. Tome o nosso coração, Pai, exalte a Ele. Exaltado sobre o trono, nós nos rendemos a ti, levantamos o teu nome. Tu és bem-vindo aqui, exalte a Ele, exaltado, exaltado sobre o trono. Nós nos rendemos a ti. Ele chama santo, santo, levante suas mãos e adore a Ele, santo, santo, digno de louvor. Tu tens todo o meu amor, pois tu és santo. Abra seus lábios, começa a cantar santo. Comece a exaltar o santo nome de Deus. Cante digno, digno de louvor. Tu tens todo o meu amor. Comece a clamar por Ele, comece a exaltar. Não se permita ficar com os lábios fechados. Cante, cante, digno de louvor, digno de toda honra é o nosso Deus. Não fique calado, então cante santo, santo, santo é o nome de Deus. Cante santo mais uma vez. Santo, levante suas mãos e cante isso. Santo, digno, digno de louvor. Tu tens todo o meu amor, pois tu és santo. Cante a Ele, santo, santo, digno, digno de louvor. Tu tens todo o meu amor, pois tu és santo. Nossas mãos exalte a Ele, santo. Digno de louvor, tu tens todo o meu amor, pois tu és santo, santo, digno
vocês, cante a Ele. Digno de louvor, digno de louvor, tu tens todo o meu amor, pois tu és santo. Exalte a Ele. Suas mãos e aplaude a Ele em nome de Jesus. Continue em espírito. Peça para que Ele venha entrar diante do seu coração. Cante, vem me visitar. Vem me visitar hoje aqui. Faça isso com uma oração. Eu quero conhecer mais de ti. Peça, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Peça a Ele, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Cante, eu quero viver algo novo. Faz meu coração, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Vem me visitar hoje aqui. Peça para que Ele possa entrar dentro do seu coração. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Ele, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Abençoe, Espírito vem, chame para que Ele possa. Espírito Santo, mais uma vez cante. Vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, cante. Espírito Santo, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver contigo. Faz meu coração arder de novo, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Exalte Ele, comece a clamar por Ele, para que Ele possa vir com o santo fogo dEle. Em nome de Jesus, cante, cante a Ele. Santo Espírito, Santo Espírito. Santo Espírito, peça pra Ele. Vem como em Pentecoste, Senhor. Levante suas mãos e cante mais forte que você puder. Santo Espírito, Santo Espírito. Cante, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito.
Cante, Santo Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Cante isso, que ruja o leão, que ruja sobre as nossas vidas, que ruja diante do nosso coração. O amor de Deus possa resplandecer diante da sua vida. Em nome de Jesus, cante, que ruja, e que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Pois tu és santo. Levante suas mãos e adore. Santo é o Senhor, tu és santo. Santo é o Senhor. Declare com a sua voz. Aumente o volume das suas vozes. Levante as suas mãos ao céu, igreja. Não há outro louvor, não há outras palavras. Declare que Ele é santo. Vem com seu governo, Senhor. Assume, Senhor, em nossas vidas o teu lugar. Nós te damos essa permissão, nós te exaltamos. Deixa os céus te ouvir, igreja. Deixa os céus te ouvir. E o leão começa a rugir. O reino, a majestade, o senhorio. Vem, Espírito Santo. Envia, Senhor, Pai, os teus anjos. Que seja desfeito toda maldição, que caia por terra agora toda enfermidade. Adore, igreja, adore. Os céus começam a se abrir. Os céus começam a se abrir. Busque, 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 busque. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Rei sobre toda a terra. Engrandeça o teu Espírito, Senhor. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te exaltamos acima de tudo. Não há outro como tu, Senhor, teu senhorio. Igreja, feche teus olhos, coloque a mão no teu coração. O Espírito Santo está nesse lugar. O Cristo ressurreto está aqui. O poder dele te toca. O poder dele te envolve. Nós te adoramos, Senhor, só tu és santo. Não existe uma canção melhor, tão perfeita quanto dizer que tu és santo. Tua majestade sobre nossas vidas. Venha o teu reino. Entendendo isso, igreja, eu quero te convidar diante da majestade dele a lançar as suas angústias, os seus medos, as suas aflições. Você talvez esteja enfermo, talvez esteja vivendo uma situação difícil. Eu quero convidar diante da majestade do Senhor, eu quero te convidar a se ajoelhar na presença dele. E você apresentar a Ele aquilo que está agredindo você. Comece a apresentar ao teu Deus. Ele tem todo o poder, Ele tem todo o poder sobre tudo. Abre teu coração agora nesse momento. Abre teu coração agora e coloca nessa oportunidade que você tem de apresentar
a sua petição ao Senhor. Rasga teu coração e fale com Ele. Apresente a tua casa. Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo começa a visitar o seu clamor, começa a visitar a sua rendição, a sua oferta de louvor e adoração agora. Deixa os céus receber o seu clamor agora. Incendeia. Santo Espírito, desce. Vai clamando ao Senhor, igreja. Esse ambiente é ambiente de milagre. É ambiente do sobrenatural. Santo, canta lá, machelementa na sula, canta lá, mas vem, Senhor, com teu fogo, vem com tua presença, Senhor. Recebe as nossas ofertas no teu altar. O senhorio dele, a majestade dele, o governo, o exército, anjos agora estão recebendo a sua oração e levando ao trono. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Nós te adoramos, Senhor. Desce como fogo. Incendeia, incendeia. Senhor, nós nos colocamos de joelhos diante da tua presença, reconhecendo que tu és, ó Senhor, a nossa fortaleza, reconhecendo que o Senhor é o nosso único e suficiente Deus. Em ti nós temos a providência, em ti nós temos o socorro, em ti nós temos, ó Senhor, a força. E Senhor, venha com teu Espírito sobre aqueles que se humilham diante da tua presença. Fortalece, Senhor, restaura o físico, restaura o emocional, restaura, Senhor Deus Pai, o sentimental. Senhor Deus Pai, que o espiritual, todas as cadeias, todos os grilhões, todas as armadilhas sejam quebradas, sejam desfeitas. Toda palavra de morte, de miséria, tudo aquilo que foi lançado sobre o teu povo, seja quebrado agora em nome do Senhor Jesus. Que o teu reino venha e se estabeleça sobre cada lar, sobre cada casamento, sobre a vida dos jovens, sobre a vida dos casais, sobre a vida daqueles que te amam e te buscam, Senhor. Nós clamamos, nós entendemos que tu és, ó Senhor, a nossa fonte, que o Senhor é o nosso socorro, que o Senhor é aquele que nos ampara no tempo da angústia. Senhor, recebe a oração do teu povo, recebe, Senhor, o clamor de um coração que grita, que geme nesse momento diante do teu altar. Em nome de Jesus, Senhor Pai, nós lançamos a nossa vida diante da tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Comece a se colocar em pé. Tu és santo, Senhor, nós te amamos. Entenda isso, igreja, Ele é santo. O governo, o senhorio dele está sobre toda a terra, e não há nada que passe sem que o teu Deus tenha a ciência daquilo. E eu quero declarar sobre a tua vida que essa situação, o teu Deus, Ele chega com providência nessa manhã em nome de Jesus. O Senhor chega com uma resposta sobre o teu casamento, sobre a tua família, sobre os teus em nome de Jesus. Ele é fonte provedora, Ele é o Deus que cobre de sabedoria. Em nome de Jesus nós te amamos, Pai, nós somos gratos por isso. Dê uma grande salva de palmas ao Senhor. Adore a presença, adore a santidade, adore o senhorio dEle, com todo o seu ser, com toda a tua força. Ele é digno. Aleluia. Pode se assentar. A presença de Deus está muito forte nesse lugar. Vamos continuar nesse ambiente. Vamos para os nossos anúncios e nós já retornamos com a palavra. Amém?
Quem está seguro? Vamos subir ao monte da providência de Deus. Celebração 2021, o ano profético da providência. 1 e 2 de janeiro, no Campus Arena. Chegamos ao mês de dezembro e cremos que você vai colher tudo o que plantou no ano de 2020. A palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 nos diz: o Deus generoso que dá semente ao lavrador, a qual se transforma em pão e chega à mesa de vocês. Ele é mais que exagerado em abençoar. Debaixo dessa palavra, vamos para a última campanha do ano. Você plantou, chegou a hora de colher. Campanha das colheitas, dezembro, em todas as saras. Participe! Um novo ano começa e com ele seus novos desafios. E assim como Abraão, que subiu ao monte junto com Isaac, crendo na ação do Senhor, eu quero te convidar a crer na provisão de Deus todos os meses desse ano. Vamos juntos subir o monte da providência do Senhor e vamos crer que 2021 Ele nos surpreenderá. Campanha da Providência, janeiro, em todas as salas. Participe! Chegamos à primeira Santa Ceia do ano e queremos relembrar e celebrar a vitória de Jesus. Esteja conosco no nosso culto de Santa Ceia. Beba do cálice e coma do pão. Jesus vive. Culto de Santa Ceia, dia 3 de janeiro, nas Saras. Glória a Deus. Amém? Só aproveitando esse ambiente de anúncio, a nossa celebração ela acontecerá não no dia 1 e 2, mas sim no dia 8 e 9. Tem a imagem para nós? Certo? Ela acontecerá na sexta e no sábado. Toda a igreja está convidada. Eu quero dizer algo para você, que as celebrações ela é literalmente profético. Você não pode começar o seu 2021 sem participar da conferência profética 2021, logo na abertura do mês. Por quê? Palavras serão lançadas sobre a tua vida. Palavras serão firmadas sobre você. Você não pode entrar 2021 sem participar das celebrações proféticas. Então, dia 8 e 9 nós teremos as celebrações acontecendo aqui na Sara, nossa terra de Lençóis Paulista, com transmissão das palavras dos nossos bispos, Robson, Lúcia, enfim, nossos bispos aí no contexto Brasil todo. Amém? Então, não perca, coloque na sua agenda, você precisa estar recebendo dessa fonte. Amém? Da mesma maneira, o culto da virada do ano, às 10 horas da noite, amém? Então, o culto da virada do ano, eu quero convidar você a passar o ano de joelhos, a se dobrar diante da presença de Deus, amém? O culto da virada, dia 31, às 10 horas, venha começar o ano de 2021 de joelhos no altar. Então, esteja programado para começar o teu ano da melhor maneira possível. Entenda que a sua primícia determina, a sua semente determina a sua colheita. Se você come a semente, você mata a colheita. Então, o começo do ano, Rosh Hashanah, o início do ano,
é um começo muito importante para você. Então termine 2021 agradecendo, termine 2020 agradecendo e comece 2021 de joelhos diante do nosso Deus. Amém? E também eu quero, talvez hoje seja a última ministração minha de 2020 no culto de domingo, porque domingo que vem nós teremos uma programação totalmente diferente para vocês, cantata, um filme, alguma coisa do gênero de Natal, que foi produzido aí pela nossa a sede, vai ser transmitido para você no domingo. Então, Natal, dia 25, não haverá nenhuma programação na igreja, mas no domingo, no dia 27, haverá uma cantata, haverá aí um teatro especial de Natal. Então, hoje provavelmente deva ser a minha última ministração no domingo, e aí domingo que vem nós temos o Natal, e já no próximo outro domingo já vai ser 2021, amém? 2020, não sei para você, mas para mim dá a entender que foi um ano que passou muito rápido, né? Passou muito rápido. Todo mundo pensou que seria aí um ano demorado, né? No final de tudo isso, acabou sendo um ano que passou como um estralar de dedo. Foi numa bala. Quando a gente viu, já era 10 meses aí, para alguns trancado ainda dentro de casa, para outros aí vivendo num certo temor, receio, mas em tudo Deus nos deu graça e estamos seguindo em frente e vamos continuar avançando em nome de Jesus. Amém? Amados, vamos para a palavra do nosso Deus. E a palavra de hoje eu quero falar sobre um pouco de um Deus de promessa. Eu quero ministrar sobre um Deus que cumpre as promessas. Por que eu quero falar isso com você? Porque se existe algo importante na vida do cristão, é ele fazer as promessas de Deus ser aquilo que direciona os seus passos. Porque aquilo que nasce no coração de Deus sempre será melhor do que aquilo que nasce no meu coração. E as promessas de Deus para a minha vida elas não nascem por causa do que eu concordo ou que eu, de uma certa maneira, tive uma participação. As promessas de Deus nascem primeiramente em Deus e são entregues a nós. Então, o que nasce no coração de Deus sempre será muito melhor e muito maior e muito mais abundante e que trará muito mais alegria do que aquilo que nasce no seu coração. Então, eu entendo que todos nós, como sendo cristãos, precisamos ter as promessas de Deus na nossa vida. Você precisa ter o poder de anunciar as promessas de Deus sobre ti e sobre elas, a crer sobre elas e caminhar sobre elas. Porque ter a promessa de Deus não significa que elas irão se cumprir. Ter as promessas de Deus não significa que elas irão acontecer, se você não decidir viver aquilo. Amém? Então, eu quero lembrar você das promessas de Deus. Eu quero que você tenha isso. Como que Jesus venceu o inimigo no deserto? Com a palavra. As promessas de Deus são as palavras de Deus liberadas à tua vida. Se você não tiver as palavras de Deus nos seus lábios, em um momento de dificuldade, certamente o inimigo vai prevalecer contra você. O que eu e você precisamos em 2021 é ter a palavra de Deus. O mundo talvez está dizendo 2021 vai ser mais difícil. 2021 nós vamos ver um cenário mais destrutivo. Em 2021 nós vamos ver um cenário de maior calamidade. O mundo está dizendo isso. Mas e você? O que você está declarando para 2021? Eu vou entrar o ano declarando que vai ser um ano de providência, amém? Você vai entrar o ano declarando que vai ser o ano das providências de Deus sobre a tua vida. Por que ter uma palavra profética sobre nossas vidas? É tão importante ter uma palavra profética sobre nós quanto o ar que nós respiramos.
Porque sem uma promessa visada, contemplada, e em cima dela ter a convicção e a crença que ela vai se cumprir, nós se perdemos no meio do caminho. Nós perdemos a direção da nossa família. Nós perdemos a direção de nós vivemos o cristianismo. A maior promessa, sem dúvida alguma, é que um dia nós estaremos com Ele. De uma eternidade. Tem muitos cristãos, às vezes a gente lê, né? E às vezes chegam algumas notícias para nós. Muitos cristãos não acreditam na eternidade. Como pode ser cristão e não acreditar na eternidade, meu Deus do céu? É loucura, não tem sentido, não faz sentido algum. O Evangelho não é uma ideologia, o Evangelho não é uma filosofia, o Evangelho não é um modo, uma cultura de vida apenas. O Evangelho, ele é o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho, ele é verdadeiramente aquilo que te alimenta. Então, meu amado, eu quero declarar sobre você que 2021, as promessas de Deus, elas irão se cumprir na tua vida em nome de Jesus. Que em todos os momentos de dificuldade, você não vai aceitar a palavra de morte, mas você vai declarar as promessas de Deus naquela área da tua vida. Amém? Chegar uma enfermidade sobre você, você vai dizer que Ele levou sobre Ele todas as suas enfermidades, se fez maldito para que você fosse bendito, e você vai tomar posse da sua cura em nome de Jesus. Você foi mandado embora, você vai declarar que o Senhor, Ele fez, Ele quer, Ele deseja que você viva o melhor dessa terra, e que você comeria do melhor dessa terra, e que a miséria não vai bater na tua porta. Eu e você precisamos ter a promessa de Deus sobre nós. Então, o nosso Deus, Ele é um Deus de promessa. E isso significa que as promessas de Deus, elas são reveladas aos filhos a quem Ele ama. As promessas de Deus, elas não são encobertas. Deus, Ele fez questão de revelar as promessas dEle. Porque pelas promessas deles você conhece o coração do teu Pai. Pelas promessas de Deus você sabe, você descobre quem Deus é na sua vida. Então as promessas de Deus Ele fez questão de deixar reveladas e explícitas. Para que eu, crendo naquilo, andando sobre aquilo, eu venha conhecer quem Deus é e o que Ele espera de mim. As promessas de Deus, elas são direcionais, elas são instrutivas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, às vezes nós estamos envolvidos na nossa humanidade frágil, pecadora, envolvido num contexto de dor, num contexto de perda, num contexto de falência, num contexto de enfermidade. E nós chegamos até a pensar e a confiar que as promessas de Deus, elas não irão se cumprir sobre nossas vidas, e que Deus errou nas suas promessas. E que Deus, Ele falhou nas suas promessas. Que Deus, Ele na verdade, Ele teve um equívoco, e que aquilo que Ele falou não irá acontecer sobre nós. Eu quero ler com você um texto que deixa isso muito claro lá em Amós capítulo 3, verso 7. Olha só, Deus, Ele faz questão de revelar as promessas dEle aos filhos a quem ama. Amós capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar seu plano a seus servos, os profetas. Então entenda só uma coisa. Deus, Ele revela as suas promessas. Deus revela aquilo que Ele irá fazer na terra, aqueles que dedicam e aplicam e confiam seu coração nele. Então, o Senhor, Ele está revelando sobre eu, sobre você, sobre nós, os planos dEle para a tua vida em 2021, 22, 23, 24, 25, sei lá, e tantos outros anos que virão sobre a tua vida em nome de Jesus, amém? Então, Deus, Ele criou tudo através da sua palavra. Deus, Ele não faz nada sem que antes Ele declare aquilo. Ele não faz nada sem que antes Ele avise a homens de coração retos, de coração íntegros.
Deus ele sempre andou por esse princípio de contar aquilo que ele iria fazer. Deus ele sempre deixou essa verdade para conosco. Então Deus ele criou tudo através da palavra. A palavra do Senhor é o bem mais precioso que qualquer homem pode ter. Através da palavra tudo veio a existir. Você pode não ter nada materialmente, mas se tiver uma palavra de Deus, você tem a semente para o seu maior milagre. Então entenda, o que você precisa para que seu ano de 2021 seja um ano extraordinário, não são as condições que você está vivendo hoje. Porque as condições que você está vivendo hoje, elas podem, num estralar de dedo, amanhã já não existir mais. Você pode hoje dormir pobre e amanhã acordar rico. Ou você pode dormir hoje rico e amanhã acordar pobre. Como que isso é possível? Não sei. Mas isso pode acontecer. As suas circunstâncias, no movimento, pode se dissipar. Mas a única coisa que não pode ser destruída é uma palavra que saiu do trono de Deus. Um governo não pode destruir uma palavra que Deus lançou. Uma situação que você esteja vivendo não acabe, não anula a palavra que Deus liberou sobre a tua vida. A única coisa que o Senhor fala, que passará céus e terra, reinos, governos, tudo passará, mas a palavra dele não passará. A palavra dele se cumprirá. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você, como cristão, creia muito mais na palavra de Deus do que no anúncio do Jornal Nacional. Que você creia muito mais na palavra de Deus do que num programa jornalístico. Que você creia muito mais no que Deus está falando do que no que os especialistas estão falando. Porque a situação deles pode mudar no estralar de dedo. Assim como Nabucodonosor pensou ser imbatível, e pouco tempo depois estava vivendo como um animal debaixo da relva, relva? É isso? Tomando orvalho sobre o seu corpo e vivendo como um animal. Um dia o homem mais poderoso do universo ali então, do mundo. No outro dia vivendo como um animal. Então, como que isso pode ser mudado? Eu quero que você se prepare, se arme, se fortaleça, se estruture com a palavra de Deus. E as promessas de Deus são revelações da vontade de Deus para a tua vida. Você entende o que eu estou dizendo para você? Você entende o que eu estou dizendo para você? Você quer saber como um cristão firme, se ele está ou não firme em Deus? Pergunta para ele. Qual é a promessa de Deus que ele está perseguindo? Cristão que não está perseguindo uma promessa de Deus, é porque já perdeu a sua esperança. Porque já perdeu a sua fé. E ele está vivendo da circunstância. Se o dia for bom, ele está bem. Se o dia for mal, ele está mal. Se as coisas forem desse jeito, ele está condizente com aquilo. Mas ele perde o poder de transformar o dia mal em um dia que vai trazer crescimento para a sua vida. Quando você tem uma promessa, todas as circunstâncias más que vêm sobre a tua vida, você tem o poder, através da palavra, de fazer com que morte se torne vida, com que falência se torne o cenário mais abundante da sua vida, com que as prisões, as amarras sejam quebradas e você viva o tempo de liberdade. Então, eu e você precisamos entender isso. E há um tempo atrás eu ministrei sobre promessa, e ali algo que eu trouxe é real, e eu quero relembrar aqui, ao menos duas palavras no hebraico, que expressa promessa ou juramento. Tem uma palavra que é Alá, A-L-A-I-H, da mesma raiz de Elohim. Deus é um Deus que se compromete e cumpre a sua palavra. O que Ele liberou, Ele se empenha em cumprir. Jeremias capítulo 1, verso 12. Jeremias capítulo 1, verso 12.
olha só o que esse texto fala. Jeremias 1:12. Você viu bem, disse o Senhor. Isso significa que eu estou vigiando e certamente realizarei todos os meus planos. Olha só, o Senhor está dizendo para mim e para você que todas as palavras que Ele liberou sobre a tua vida, Ele está vigiando para que nada destrua a direção, o propósito para o qual ela foi liberada. É Ele que está fazendo a vigia, não é homem, não é governo, não é estações, não são circunstâncias. O Senhor está vigiando, o Senhor está guardando, o Senhor está como um guarda, zelando, velando pela sua palavra. E essa palavra, Alá, da mesma raiz de Elohim, Deus é um Deus que cumpre a palavra que libera. E existe uma segunda palavra que é Dabar. D-A-H-B-A-R, Dabar. Diz respeito ao ato de empenhar sua palavra para o cumprimento do que prometeu. Então o Senhor, Ele está vigiando e o Senhor está empenhado sobre todas as palavras que Ele liberou sobre a tua vida. Você pode dizer um amém em nome de Jesus? Que quem fará com que a palavra dele se cumpra na sua vida não é homem, não é governo, não é circunstâncias, é Ele mesmo. Mas pastor, como que isso é possível, pastor? Como que o Senhor Ele vai fazer com que tudo mude e as coisas aconteçam na minha vida? Você não crê que é Ele que está acima dos governos da terra? Você não crê que Ele está acima de qualquer circunstância que aconteça na terra? Ou você consegue ver homens mais poderosos ou governos mais poderosos do que o teu Deus? Faraó caiu, Nabucodonosor caiu, o governo assírio caiu, o governo romano caiu. Todos os impérios poderosos que governaram o mundo caíram. Eu tenho lido muito nesses últimos dias, no Velho Testamento, a caminhada do povo na Babilônia e saindo da Babilônia, começando ali por Daniel. Olha para você ver, o povo ficou escravo do Egito por um tempo. Do Egito a uma outra servidão foi mais ou menos aí em torno de 800 anos. O cativeiro egípcio sobre o povo de Israel, ali já marca metade da história de Israel, sabia disso? E depois dali são 800 anos de liberdade, mais ou menos, e o povo de novo se vê escravizado por Nabucodonosor, pelo Império Babilônico. E você começa a ver ali que todos os homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, confiavam em Deus, foram lançados na fornalha. Você vê logo depois Daniel, um homem que confiava em Deus e na sua palavra, foi lançado aos leões. Você começa a ver os profetas ali, anunciando que aquele reino babilônico iria ser destruído. E que o povo seria livre novamente. A primeira atitude de um rei que vence a Babilônia é liberar os judeus, os israelitas, para reconstruir o templo. E a primeira atitude daquele povo é reconstruir o altar. Depois é reconstruído o templo. Mas você vê que de um lado o povo estava sendo liberto e reconstruindo aquilo que havia perdido, mas ainda no reino assírio, que estava governando o mundo, havia homens tramando como destruir Israel. E você vê lá no livro de Esther, mais uma trama contra o povo de Israel. Não sei se você sabe, mas o livro de Esther, ele está há 70 anos do último relato do Velho Testamento. 70 anos depois, Deus se cala e passa 400 anos sem falar com Israel. E aí a gente vê mais um tempo.
E você vê ali, o que eu estou querendo dizer para você? Israel viveu situações extremamente de opressão. Israel, quando ele passa a ser cativo da Babilônia, ele só vai verdadeiramente ser disperso de um governo acima dele 400 e tantos anos depois de Jesus. Durante todo esse percurso, Israel sempre teve um rei reinando sobre eles. Se não era a Babilônia, era a Síria. Depois, se não era a Síria, era os romanos. E depois, só 400 e tantos anos depois de Jesus, o povo de Israel se torna livre. Ou seja, Israel tem uma história, mesmo tendo uma promessa, eles preferiram se sujeitar a reis, a situações, e aprenderam muito mais a ser escravo do que a ser livres. Porque você vê que na jornada, todo esse percurso, são o cativeiro, egípcios, babilônicos, medos persas, os assírios, os romanos. 500 anos depois, verdadeiramente Israel é liberto. E você vê que há pouco tempo atrás, Israel fez 70 anos como nação, porque havia sido destruído e não era reconhecido como nação. Deixa eu dizer algo para você: se você não guardar as promessas de Deus no seu coração, você vai aprender como ser escravo e não como a ser livre, porque as palavras de Deus e as promessas de Deus te faz viver a plenitude nessa terra. Você precisa aprender a guardar a promessa de Deus no seu coração. Você precisa aprender a guardar as promessas de Deus sobre a tua vida, para que você não venha ficar debaixo de escravidão. Os dias são maus. Se o Senhor não houvesse abreviado, se o Senhor não tivesse a sua misericórdia, nós provavelmente já estaríamos destruídos. E Apocalipse fala de 4 ventos que soprariam sobre a nação, sobre a terra. E esse tempo de dor, meu irmão, eu quero dizer algo para você. Ele vai vir sobre a nossa terra. E você só pode vencer isso guardando as promessas de Deus e andando sobre elas. Se você não guardar as promessas de Deus e andar pelas promessas de Deus, esses ventos, esses tempos ruins, eles irão te abalar. Eles irão mexer com você. Eu quero ler mais um verso, que está lá em Números capítulo 20, verso 19. Olha o que esse texto fala. Você certamente já ouviu ele. Não uma vez, mas várias. Os israelitas responderam. Números 23, perdão, falei 20? Falei, então perdão. Números 23. Olha o que esse texto fala. Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez ele prometeu e não cumpriu? Sabe o que isso está me trazendo à memória? No capítulo 23, se eu não estou enganado, de Josué fala: tudo aquilo que o Senhor prometeu, nenhuma das promessas do Senhor caiu por terra, todas elas eu vivi. Quantos querem chegar no fim da sua vida e dizer: tudo aquilo que o Senhor prometeu para mim, eu vivi? Sabe? E existe uma outra expressão que o apóstolo Paulo fala: combati o bom combate. Guardei a fé, concluí a jornada. E ele estava certo que as promessas de Deus haviam sido preservadas sobre ele. Eu quero dizer para você uma coisa, igreja, nesse momento. Guarde as promessas de Deus no seu coração. Não permita que nenhuma circunstância roube de você aquilo que Deus prometeu. Porque Ele não é homem para mentir. Ele não é homem para mudar de ideia. Tudo que Ele falou, Ele cumpriu. Tudo que Ele prometeu, Ele fez acontecer. Se Ele prometeu, vai acontecer sobre a tua vida. Se Ele liberou, vai acontecer sobre ti.
Não coloque a tua esperança nos homens. Não coloque a tua esperança na sua riqueza. Não coloque a tua esperança, ou a sua tristeza na sua miséria. Por que isso, pastor? Porque o Senhor está sobre o governo da tua vida. Não espere estar mais seguro porque você tem, ou menos seguro porque você não tem. Porque Ele é o guarda de Israel e não dorme, não cochila. O sol não te queimará. As pestes não vão chegar à tua tenda. O Senhor está zelando pela palavra dEle para que se cumpra na tua vida. O que Ele liberou, Ele se empenha em fazer cumprir na sua história. Eu quero que você guarde essas palavras, porque dias maus talvez podem se aproximar de nós. E quando eles virão, você talvez pode perder tudo, mas só não pode perder a promessa de Deus dentro de você, agindo e operando. Porque são as mesmas promessas que estiverem operando em você, que vai fazer com que tudo seja restituído, que você seja honrado, que você seja feliz, que você seja pleno nessa terra. Você recebe essa palavra sobre a tua vida, meu irmão? Você confia que Deus, o que Ele prometeu vai se cumprir? Sim ou não? E sabe o que eu tenho visto? Quando a gente vai para a última igreja, Laodiceia, o Senhor, Ele demonstra naquele relato um traço dessa igreja. E Ele fala que essa igreja, ela era uma igreja rica. Uma igreja abastarda. Uma igreja forte. Hoje, quando a gente ouve falar da Europa, a gente ouve falar uma Europa pós-cristianismo. Por que quando chega a riqueza em um determinado lugar ou na determinada vida de um cristão, em vez do evangelho se maximizar, normalmente ele é esquecido? Por que isso acontece? O evangelho, quando chega numa comunidade muito carente, ele pega fogo naquele lugar. O Espírito Santo batiza, o Espírito Santo cura, o Espírito Santo faz milagre de tudo quanto é jeito. Sabe por quê? O povo ali está sedento. Mas às vezes chega em um ambiente onde existe a fartura, parece que o negócio se esfria. E aquela igreja era rica financeiramente, mas era pobre da presença e do Espírito. O que eu quero dizer para você é muito simples. Hoje, eu não conheço dentro da nossa comunidade de fé, aqui, alguém que passe por necessidade, nem eu desejo que passe. E quando a gente vai olhar, algumas vezes a gente fez sopão aqui, não é? E a gente ficava procurando aonde a gente poderia entregar aquele sopão. E a gente não encontrava. A gente chegou a voltar para a igreja com marmitas aqui e não tinha para quem entregar. Hora ou outra chega uma pessoa ou outra, uma família ou outra necessitada e a gente supre. Mas, será que talvez, ali na frente, nós não seremos cobrados por termos sido distanciados, perdidos, afastados, por causa da nossa entrega para essa prosperidade? Porque não tem mal nenhum quando o Senhor fala: ajunteis na terra, não ajunteis na terra tesouro, mas no céu. Ele não está punindo quem é rico. Quando ele fala que é muito mais fácil um camelo passar pelo vão de uma agulha do que um rico entrar nos céus, ele não estava dizendo que ele odeia quem é rico. Mas você vai entender algo impressionante. Que todos, ou melhor, alguns relatos de homens que eram ricos e se entregaram verdadeiramente para o Senhor, ele se desprende totalmente da sua riqueza. Nicodemos,
e José de Arimateia, quando Jesus morre na cruz. Para você ter ideia, esses dois homens, só de incensos e aromas, no dinheiro de hoje, daria em torno de R$200.000 o que eles gastaram para fazer o velar do corpo de Jesus. Nicodemos e José de Arimateia. E você vai ver que isso se repete por um longo tempo. Mas hoje o que nós vemos é o distanciamento. A promessa ela pode começar em mim. A prosperidade ela começa em mim. Mas você nunca vai ver Deus abençoando um homem e uma mulher para que ele conserve só para si. Deus ele vai te abençoar para que você comece a abençoar outras pessoas. Enquanto você entender que a sua plenitude, a sua bondade, a sua prosperidade é apenas para você, você vai estar cada dia mais se distanciando de Deus. Porque todas as promessas de Deus para a sua vida são para que te faça ser feliz nessa terra. Para que você coma o melhor dessa terra, mas para que você possa servir a todos que estiverem contigo. Nunca teve fome enquanto a palavra esteve, Jesus esteve. Ele multiplicou os pães, ele multiplicou os peixes. Nunca teve falta quando ele estava no barco. Quando ele estava liberando uma palavra. Houve abundância na pescaria. E nenhuma das viagens, nas viagens dos apóstolos sempre havia pessoas ali sustentando. O que eu quero falar com isso? Eu quero falar com isso o seguinte: não permita que os encantos desse mundo roube você de Deus. Porque talvez você entenda que muitas coisas que vêm desse mundo são promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Mas promessas de Deus te aproxima do altar e não te distancia. Todas as vezes que você viver uma promessa se cumprindo na sua vida, é para que você esteja mais perto e não mais longe. Então quem vive alguma coisa lá fora, é Deus me abençoando, é Deus fazendo, mas se distancia do altar, pode ter certeza, Deus não está naquele negócio. Deus não está naquele negócio. Porque a promessa de Deus me aproxima e não me distancia. Amém, igreja? Então, que essa palavra fique no teu coração. Sobre essa palavra agora nós vamos fazer nosso dízimo, a nossa oferta, mas não por obrigação, nem por pesar. Faça com amor, faça com gratidão, faça porque você decidiu honrar a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua semente, porque isso muda tudo, isso muda aquilo que você vai viver em relação ao teu Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar agora a todos ficarem de pé. Quem está fazendo a sua oferta, fica na liberdade, pode continuar fazendo, mas os demais se coloquem em pé, até mesmo os que não irão fazer a oferta. Você que está em casa, no rodapé do nosso vídeo, você deve estar vendo a nossa conta bancária. Se você quiser fazer e honrar o Senhor, só não se esqueça de enviar o seu comprovante, amém? Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Vamos orar pelas nossas ofertas, pelos nossos dízimos. Pega o envelope nas tuas mãos. Pai, nós somos gratos por aquilo que o Senhor tem feito. Nós confiamos na Tua promessa. Nós queremos viver as Tuas promessas em toda a sua plenitude. E nós sabemos que a Tua promessa nunca irá nos distanciar de Ti, mas irá fazer com que nós nos aproximemos do Senhor cada dia mais. Que sobre a vida dos Teus filhos e filhas, eles possam viver todas as boas palavras. E assim como Josué, eles possam declarar que nenhuma das palavras caíram por terra, e que todas as promessas se cumpriram em suas vidas, em sua casa, em sua família, aonde eles estão. Que as janelas dos céus, que os teus bons tesouros, Senhor, repouse sobre a vida do teu servo e da tua serva, que tem um coração generoso, que tem as mãos para abençoar, que tem coração para amar, que é sensível ao gemido que está
diante do teu altar, Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aqueles que vão trazer a sua oferta, tragam, e os demais, vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Declare isso, igreja, declare. És Deus de perto e não de longe. Ele zela pela sua palavra, Ele não muda, Ele é fiel. Declare com os seus lábios, declare isso. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo que Ele prometeu vai se cumprir sobre a tua vida, Pode vai se cumprir sobre a tua casa. tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. O teu Deus tem uma promessa sobre você, amém? O nosso Deus tem uma promessa, uma palavra profética. 2021 será o ano da providência sobre a tua vida, amém? Você toma posse disso em nome de Jesus. Tira os seus olhos daquilo que o mundo está dizendo. Confia no teu Deus. Ele vela, Ele zela, Ele se empenha em cumprir aquilo que Ele prometeu. Elohim, o Deus Todo-Poderoso, está cuidando de você, está cuidando da tua casa, está cuidando do teu futuro em nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração, eu quero orar por você, te abençoando. Pai, obrigado por essa palavra que sobre nossas vidas recai nesse dia. Que nós verdadeiramente possamos, ó Senhor Pai, ter as tuas palavras, as tuas promessas, atuantes, vivas, nos conduzindo em cada decisão que viemos a tomar. Porque não há outro como tu. Não há ninguém que se compara ao Senhor. Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória, Tua é a majestade, Senhor. Nós queremos declarar que nós confiamos em Ti e que as Tuas palavras não irão se perder. Nós iremos viver por elas, independente do que aconteça no nosso amanhã, independente do que as circunstâncias nos tragam. A Tua palavra é o nosso fundamento. A Tua palavra será a nossa verdade. Abençoa o Teu povo. Abençoa os que temem ao Teu nome. Levante suas mãos aos céus, igreja. E que a doce consolação do Espírito Santo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, esteja sobre a tua vida. Que aonde você colocar as tuas mãos, você prospere. Que aonde os teus pés pisarem, você conquiste. Que ao entrar e ao sair, você seja bendito em todo tempo, em nome do Senhor Jesus. Guarde essa palavra no teu coração, tome posse dela e viva o melhor do teu Deus em sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, igreja. Uma excelente semana e eu te espero terça-feira no nosso culto de campanha. Amém? Deus te abençoe. Deus é contigo. Dê uma grande salva de palmas ao Senhor, igreja. Tchau. A você de casa, tchau.